engraçado, quando o Walter começou a cantar Abra os Olhos do Meu Coração, eu falei assim, uau, Deus é bom. Eu não tinha nem me atentado para isso. Apesar de que eu recebo a lista do Ministério de Louvor para ensaiar, eu não tinha conectado uma coisa com a outra, de que era o que Deus estava falando comigo. E eu creio que é o que Deus tem para falar conosco nessa noite. Eu quero falar com você. Abra o seu coração. Abra o seu coração para aquilo que Deus tem para falar conosco nessa noite. Eu sei que Deus tem para falar comigo e Deus tem para falar com você, que Ele é um Deus que fala. Tem um texto em 2 Coríntios que eu gosto muito. O apóstolo Paulo pega a igreja de Coríntios com muitos problemas. Problemas de relacionamento, problema de pecado, problemas com o próprio apóstolo Paulo. Pode acreditar. Paulo deu a vida por eles e eles estavam com problema com Paulo. E Paulo fala tanta coisa para a igreja de Coríntios. Ele fala assim: vocês podem ter muitos edificadores, mas vocês só têm um pai, sou eu. Ele chama à vista a paternidade dele com relação à igreja de Coríntios. Mas tem um momento, se eu não me engano, no capítulo 9, que ele fala assim: gente, só tem uma coisa para falar: dilatai-vos em amor. Porque o amor que há no meu coração por vocês, ele expande cada dia mais. E ele chama a mesma reciprocidade para o povo. Então fala para o seu irmão, se dilata em amor nessa noite. Amém? O amor não desconfia, o amor se entrega, o amor é puro, o amor traz paz. Amém, queridos? Lucas capítulo 19. Vocês tenham paciência comigo. Tive muita dor de cabeça antes de vir para cá. Eu tomei um tanto de remédio, mas graças a Deus os 2 últimos que eu tomei deu uma aliviada aqui em cima. Eu tô trêmulo por causa do remédio, mas tá vendo? Tô vermelha. Parecendo que tá 120 graus aqui dentro. Não tá não? É só impressão minha? É? Tá quente, não tá? Eu tô sentindo aquela necessidade de ligar o ar-condicionado. Não, é só mesmo. Não é o remédio não, né? Espírito Santo. Então, amém. Eu falei o versículo? Versículo 41. Quando ia chegando, está falando de Jesus. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou. E dizia: ah, se conheceras por ti mesmo, ainda hoje, o que é devido à paz. Mas isso está agora oculto aos teus olhos. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e por todos os lados te apertarão o cerco, e te arrasarão, e aos teus filhos dentro de ti. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não conheceste a oportunidade da tua visitação. Vamos ler mais uma vez? Quero que você preste bastante atenção nesse texto. Jesus chegando a Jerusalém, quando ele avistou a cidade, ele começou a chorar. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou e dizia: ah, se conheceras por ti mesma, ainda hoje, o que é devido à paz. Mas isso está agora oculto aos teus olhos. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e por todos os lados te apertarão o cerco, e te arrasarão, e aos teus filhos dentro de ti. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Deus Santo, essa é a tua palavra, mais cortante que espada de 2 gumes, poderosa para dividir entre alma e espírito, entre juntas e medulas. O que nós humanos não podemos pensar em fazer, o Senhor faz. Tudo aquilo, Senhor, que nós humanos não podemos alcançar, o Senhor alcança pela tua palavra. A tua própria palavra diz que o Senhor é que convence o homem da justiça, do pecado e do juízo.
Senhor, eu não tenho intenção de convencer ninguém a nada. Apenas de deixar o teu Espírito fluir. E o teu Espírito fazer aquilo que lhe aprouver nessa noite. Senhor, sela esse lugar. Sela a nossa mente e o nosso coração. Que nesse momento cesse toda a falácia, toda a seta do maligno. Que o Senhor faça guerra nesse lugar. E que a tua palavra, como sempre, desde a fundação do mundo, prevaleceu. Que ela venha prevalecer nessa noite. Acima de todo conhecimento humano. Acima de todo principado, potestade, espírito maligno ou espírito humano. Que a tua palavra prevaleça nessa noite. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Queridos, é um texto muito interessante porque eu acho muito interessante os textos em que Jesus chora. Eu falo, que mórbido, né? Gostar dos textos que Jesus chora. Mas é interessante porque o Senhor Jesus, ele era 100% homem e 100% Deus. E há momentos em que esse ser, esse Deus, 100% Deus e 100% homem, chora diante de algumas situações. E você começa a imaginar o que leva, o que tem que acontecer para que Jesus venha chorar. E Jesus chega na cidade de Jerusalém, era a cidade amada do Senhor. O Senhor diz na Bíblia, em vários textos, escolhei Jerusalém para nela colocar o meu nome. Eu não sei se você sabe, mas Jerusalém é uma alusão à palavra de Deus, à igreja do Senhor. Ela representa a igreja do Senhor e, de certa forma, ela representa eu e você. Então, muitas vezes, quando Deus fala assim, eu escolhi Jerusalém, eu adornei Jerusalém com pedras preciosas, nós entendemos que em nenhum momento Jerusalém foi adornada com pedras preciosas. Nós entendemos que a igreja do Senhor é adornada com pedras preciosas. E nós entendemos que igreja é eu e você. Amém? Então nós somos adornados com pedras preciosas. E Jesus chega diante dessa cidade, ele olha a cidade e ele chora. E em outras palavras, ele está dizendo assim, meu coração está doendo, porque se você soubesse como é fácil você alcançar a paz ainda hoje, no entanto, dias de guerra virão, onde os seus filhos serão despedaçados. Se tiver conversa aí atrás, eu vou separar vocês, tá? Só estou avisando. Onde os seus filhos serão partidos ao meio, onde não deixará sobre você pedra sobre pedra. E isso me dói, Jerusalém, porque era tão fácil você optar pelo certo. Era tão fácil você optar por mim. Mas isso não vai acontecer porque você não percebeu o tempo da sua visitação. Ou seja, o tempo em que eu estou aqui. O próprio Rei da Glória, o próprio Senhor dos Senhores. Eu me lembro de uma cena que aconteceu há muitos anos atrás na minha vida. Eu vou me expor um pouquinho. Eu não estou aqui para falar de mim, mas eu acho que quando a gente erra, a gente tem que contar para que outros não errem, não é? Eu acho muito melhor a gente falar de erros cometidos do que acertos, que a palavra de Deus nos ensina os acertos, amém? Eu me desviei muito nova. Eu me desviei com cerca de 17 anos. Eu acho que o Mauro que está aqui lembra, né, Mauro? O escândalo que foi. Sério. Porque nós somos da mesma cidade, éramos da mesma igreja. Ele tem a honra de nascer em Goiás como eu. Né? Alguns têm a felicidade de ser brasileiros, outros têm a felicidade e a honra de ser brasileiro e goiano. Brasileiro, vírgula, goiano. Né? Mas brincadeiras à parte, quando eu me desviei, eu saí da igreja, eu optei pelo pecado, uma opção. Eu era muito nova. E um missionário da igreja, um homem de Deus que morreu na África, o Mauro conheceu tão bem quanto eu, o Antônio Dias, Mauro. O Antônio Dias foi até a minha casa para fazer uma visita para mim. E assim, eu nunca esperava receber aquela visita do Antônio Dias. Eu esperava da pastora, eu esperava do líder de jovens.
né, das meninas que eram minhas amigas na igreja, mas eu não esperava dele. E eu lembro que eu estava deitada ainda, eu não queria ver ninguém, eu estava deitada. E minha avó falou assim, o Antônio Dias está aí. Eu falei assim, não deixa ele entrar. Ela falou assim, já deixei. Abriu a porta do meu quarto totalmente, e falou para ele assim, eu estava deitada na cama, falou para ele, pode entrar. E ele entrou e ele sentou aos pés da minha cama. E sentado aos pés da minha cama, ele não disse nada. Ele não me fez uma cobrança, ele não me deu uma bronca. Ele apenas olhou para mim e chorou. E chorou muito. Eu me lembro das lágrimas rolando nos olhos dele. E eu não fui ficando constrangida, você imagina. Eu estava assim, né? Eu coloquei o travesseiro um pouco mais alto e eu estou assim encostada na cama olhando para ele. E ele sentado aos pés da minha cama chorando. E ele começou a chorar e de repente ele começou a soluçar de chorar. Aí quando ele deu aquele break assim, eu olhei para ele e falei assim, você não vai falar nada, Antônio? Ele falou assim, não, filho. Meu coração dói por tudo que você vai passar na sua vida. Saber que você está escolhendo dói mais ainda. Mas eu não tenho muito o que te falar, além do que você já sabe. Aquilo, a cena que eu nunca esqueci, foi a cena que eu nunca me esqueci. E quando eu li esse texto, para trazer essa palavra, Deus me lembrou de que aconteceu lá no passado. E Deus falou comigo, foi mais ou menos a mesma coisa. Você estava recebendo uma visitação tremenda de Deus naquela época na sua vida. Mas você não reconheceu e optou pelo pecado. E Jesus fala a mesma coisa para Jerusalém. Jesus fala, se você conhecesse, Jerusalém significa cidade de paz. Se você conhecesse o que falta para você ter paz hoje, ele fala hoje. Mas, no entanto, eu comecei a pensar hoje, queridos, que há momentos nas nossas vidas que nós não temos nenhum vislumbre do futuro. Mas nós estamos diante de decisões no presente que vão ditar o nosso futuro, que são inevitáveis. São decisões que vão mudar as nossas vidas para sempre. No entanto, muitas vezes nós não entendemos a gravidade dessas decisões. E às vezes nós empurramos as coisas como eu fiz e como Jerusalém fez. Falar, no futuro eu resolvo. E quando o futuro chega, você olha para trás e fala assim, por que eu fiz isso? Tem uma frase, eu costumo dizer que a frase mais idiota que já foi criada na face da terra é aquela assim, nunca se arrependa do que você fez. Se arrependa do que você não fez. Quantos já ouviram isso? É muito falado no mundo, né? É uma filosofia barata, de ponta de boteco, de esquina, que não vai de canto algum para lugar nenhum. Nós temos que ser responsáveis pelas nossas decisões e falar, eu errei. Eu errei. E se eu não tivesse feito isso, quantas coisas, quantas consequências eu poderia ter cortado na minha vida. Eu não sei se você já passou por isso, mas eu já passei não por uma, nem duas, nem três vezes, por várias. Quantas vezes, na hora da decisão, eu tomei a decisão errada. Mas esse texto fala algo interessante no meio. Jesus fala assim, mas isto agora está oculto aos teus olhos. Ou seja, você não consegue enxergar. Falta algo para você enxergar. E muitas vezes na nossa vida, falta algo para que nós enxerguemos as coisas certas. Falta revelação. Muitas vezes nós estamos olhando a situação e nós não conseguimos ver as coisas com clareza. Chega alguém e fala assim, é isso. A gente fala, sério? Isso estava aqui o tempo todo. Já procurou por algo que você não conseguia achar de jeito nenhum? E estava à vista? Já procurou?
Eu lembro uma vez aqui, a minha chave sumiu aqui na igreja, a chave do carro. É o carro da pastora ainda. Nós reviramos essa igreja. O que você imaginar? Não tinha jeito de procurar. Aí eu liguei para ver quanto que ia custar para o Tô vir, abrir e fazer uma chave, né? Aí eles me deram um preço, como o carro era tal, me deram um preço de $280. Eu falei assim, vou ter que pagar, né? Aí a pastora Edneia, também procurando aquela coisa, né? Aí ela fez assim, sua chave, no meu bolso. Eu nem fiquei com raiva. Eu só vi o livramento em cifrão, assim, na minha frente. Eu falei, glória a Deus. Mas me perdoa. Eu falei, não, tá perdoada. Tem nem que ficar com raiva. Mas nessa noite, Deus vai nos mostrar algo que nós não estamos vendo. Amém? Deus vai trazer revelação sobre nós. E a revelação, queridos, de Deus, a revelação da palavra de Deus, não tem nada mais importante na vida de um crente, na vida de um cristão, do que a revelação de Deus, do que o conhecimento de Deus. Porque quando a corda aperta, você já ouviu essa expressão? É só o conhecimento de Deus que te livra. Quando as coisas, quando a oliveira não tem fruto, quando não tem fruto na vide, é só o conhecimento de Deus é que te mantém de pé. A palavra de Deus diz em Oséias 6,3, a pastora trouxe esse texto para o Ministério de Louvor ontem, nós tivemos um período de consagração, foi tremendo. Em Oséias 6,3 diz, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E continua o texto, diz assim, porque a sua vinda é certa. Amém? Nós temos que conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Por mais anos de crente que você tenha, por mais conhecimento da palavra, por mais momentos de oração que você tenha, nada é suficiente. Nós temos que conhecer mais e mais e mais, porque o Senhor é um ser ilimitado. Amém? É ilimitado. Em Oséias 6,6, pouco depois, a Bíblia diz assim, o conhecimento de Deus é mais importante do que sacrifícios. Na verdade, começa dizendo, misericórdia quero e não sacrifícios. E conhecimento de Deus mais que holocausto. Ou seja, mais do que tudo que você possa dar para o Senhor, oferecer para o Senhor, o conhecimento do Senhor é o mais importante. Ainda que você fale para Ele, Senhor, eu não tenho absolutamente nada para te dar, mas eu tenho no meu coração um desejo desesperado de conhecer o Senhor. Amém? A palavra continua dizendo, no Salmo 34, versículo 5, Davi diz assim, contemplai-o e sereis iluminados. Ou seja, se você olhar para o Senhor, vai ter um momento que você vai ter revelação do Senhor e o seu rosto não sofrerá vexame. Você não precisará passar por vergonha nenhuma, porque você vai contemplar o Senhor. E contemplando o Senhor, nós vamos ser iluminados. Amém? Salmo 73 é um dos salmos que eu mais gosto na palavra de Deus. Asaf tem uma crise que nós temos, que eu tenho, que você tem. Asaf fala assim, Senhor, eu estou aqui no teu templo te servindo dia e noite. Eu estou fazendo tudo para o Senhor. E ele começa dizendo assim, até uma certa ironia, ele fala assim, com efeito, com certeza, Deus é muito bom para Israel. Para você, tá, Israel? Cadê ele? Não está aí? Com certeza, Deus é muito bom para Israel. Mas para mim, em outras palavras, ele está dizendo assim, para mim, Deus não é tão bom assim. E ele fala assim, Senhor, eu tirei os olhos e eu comecei a olhar para os ímpios, eles estão prosperando. Eu que sou aqui fiel na tua casa, faço isso, faço aquilo. Eu não prospero como eles prosperam. E ele entra em crise. Mas tem um momento no final do salmo que ele fala assim, então, meus pés quase se desviaram. Eu parei para olhar para os ímpios quase. Mas pô, beicinho da pulga, eu desviar. Sério mesmo, eu estou ali, né, Senhor, ralando todo dia, toda hora, né? Estudo bíblico, culto da tarde, e vai seguindo, you name it, né? Almoço, isso e aquilo, e ajuda e faz, e dá, e oferta, e lê, e ora. Mas eu olho o ímpio está prosperando, e eu estou aqui.
ficando para trás. E ele tem essa crise normal. Quando já tiver essa crise? Eu tenho. Eu já tive essa crise. Eu não estou nela hoje, mas eu já tive essa crise. Se a gente for sincero, a gente fala. A gente já teve essa crise de olhar para o cara da nossa idade, assim, ó, e falar assim, poxa vida, aquele casal ali já está, né? Empresa, é carro, é isso e aquilo, e a gente aqui dentro da igreja. Aí o diabo vem e fala assim, o problema é a igreja, é demais, é too much. Você não tem tempo para... Na hora, é ou não é? Nós passamos por essa crise. Fulano já formou, ciclano já está lá, ó, com 5 anos de escritório aberto, e eu aqui ralando. Né? Limpando banheiro na América. Era tanta coisa que falava isso, pessoal, antigamente, né? No entanto, ele fala assim, até que eu entrei no santuário do meu Deus e contemplei a sua majestade. Ou seja, a crise estava lá, até o momento em que ele encarou o Senhor e ele teve revelação do Senhor. Ele foi iluminado pela presença, pela visão do Senhor. Então, todos nós precisamos dessa revelação, dessa postura. Nós precisamos ver o Senhor. Fala para o seu irmão, você precisa ver o Senhor. E todos nós temos que chegar num ponto da nossa vida onde a gente fala assim, eu preciso mudar o meu futuro. Eu preciso mudar o meu futuro. Eu não vou viver assim para sempre. E eu não vou chegar no futuro e ver a minha vida destruída, a minha família destruída, ou ver a minha vida na mesmice. Eu não vou. Eu preciso fazer algo hoje para que mude o meu futuro. Amém? E esse algo é obter revelação do Senhor. E eu separei aqui 3 posturas que nós precisamos ter para obter revelação do Senhor. Amém? Você quer revelação do Senhor? Você quer ter essa visão de Deus que mudou a vida de vários homens de Deus e que com certeza vai mudar a nós? No final dessa palavra, talvez você entenda que você já tem essa revelação. Nós vamos chegar lá. Primeira postura que nós temos que ter para obtermos revelação é não se prender ao conhecimento natural. Abra sua Bíblia em João. Em João 2. Eu podia citar vários textos. Tem vários textos na palavra de Deus onde homens ficaram presos ao conhecimento natural e não atingiram a revelação do Espírito. João 2. Eu lembro que a última pessoa que pregou esse texto aqui foi a Kênia, foi tremendo, muito bom. Versículo 18. Todos abriram? João capítulo 2, quarto evangelho, João, Novo Testamento. Versículo 18, eles perguntam para Jesus assim, perguntaram-lhe, pois, os judeus, que sinal nos mostras para fazeres essas coisas? O contexto aí, dá uma olhada para mim rapidinho, só para te passar o contexto. O contexto é aquele contexto onde Jesus pega o chicote, derruba as mesas dos cambistas no templo. Todo mundo conhece esse texto, né? Então eles perguntam para Jesus, que sinal o Senhor nos dá para fazer essas coisas? E Jesus lhe respondeu, destruí esse santuário e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus, em 46 anos foi edificado esse santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Aí o versículo 21, ele porém se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isso, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Fala comigo, porque eles entenderam, eles creram. Mas nesse momento, no momento em que Jesus estava falando, eles não entenderam. Porque eles tentaram captar com a mente natural algo que era espiritual. Você imagina Jesus falando, eles pedem um sinal, o sinal é algo visível, não é? É algo para tirar a confusão. Não, me dá um sinal de que você está fazendo isso, é bom, é de Deus, me dá um sinal. Jesus vai dar um sinal que os deixaram mais confuso ainda. Jesus fala assim,
Está quente, dona Graça. Está quente aqui dentro. Está muito quente. Ela também está lá com calor. Nós estamos derretendo, eu e a dona Graça. E Jesus então fala assim: destrua esse templo, em 3 dias eu construirei. E eles, com aquela mentalidade natural, falam assim: o quê? 46 anos para construir esse templo. Você vai construir esse templo em 3 dias. Em outras palavras, você é um doido. Mente natural, tentando entender as coisas do Espírito. Depois que Jesus morreu, o templo foi destruído? Sim. Jesus morreu e ao 3º dia ele ressuscitou, amém? E ele restaurou o templo, ele reconstruiu o templo em 3 dias. Mas com a mente natural nós não vamos entender as coisas do Espírito. Um pouquinho mais para frente, Jesus fala para Nicodemos: você precisa nascer de novo. E Nicodemos pergunta para ele o quê? Eu vou entrar então no ventre da minha mãe e vou nascer de novo? Nossa, sério mesmo, eu chego a pensar que ele era adolescente. Desculpa os adolescentes. Que eles que fazem umas perguntas assim, né, meio... Não, perdão, Rafael, sorry. Agora tem defesa de novo nesse lugar. Mas pensa, eu vou entrar no ventre da minha mãe e vou nascer de novo. E Jesus fala: não, é pelo Espírito, Nicodemo. Em 1 Coríntios, deixa eu ver se eu anotei esse texto. Eu anotei, não precisa abrir. Em 1 Coríntios 2,14, diz assim, que o homem natural entende as coisas naturais e ele não entende as coisas do Espírito porque são loucura para Deus. Para eles. As coisas de Deus são loucuras para eles. Então, quando nós queremos ter revelação de Deus, nós temos que estar dispostos a não entender coisas espirituais com a nossa mente natural. Porque é impossível. Eu já contei no estudo bíblico 30 vezes, eu estou quase igual a pastora Cleusa, né? Com as piadas dela e com as coisas que ela fala assim. Já contei para os irmãos, todo mundo fala sim. Mas aí sempre tem um no meio da igreja que fala assim, não. Aí ela conta de novo, né? Já contei isso para o estudo bíblico, que o menininho estava... o pai dele teve uma crise com Deus e falou que queria entender a Trindade, queria entender o fato de Deus ser 3 e ao mesmo tempo ser 1. E ele falou que ele só ia prosseguir na vida cristã se ele entendesse isso. E aí ele está na praia com o filhinho dele vai lá no mar, pega um copinho d'água e põe no baldinho, volta e põe no baldinho. Corre lá no mar, pega um copo d'água e põe no baldinho. Aí ele fala para o filho dele: o que você está fazendo? E ele: eu estou guardando o mar aqui dentro. Aí Deus na hora fala para ele: tá vendo? É a mesma coisa de você querer entender a minha pessoa. Não cabe. Não cabe, é a mesma coisa. Então nós precisamos entender que tem coisas que vão se discernir na nossa vida espiritualmente. Amém? Pode haver o esforço que tiver, nosso esforço mental, nós não vamos conseguir. Nós vamos ficar confusos, perdidos, mas nós temos que entender que as coisas espirituais se discernem no Espírito. Essa é a primeira postura para nós recebermos revelação. A segunda postura para nós recebermos revelação, nós temos que desejar ardentemente essa revelação. Abre em Lucas 19 comigo, por favor. Lucas 19. Nós vemos uma história que a gente canta muito em música, né? 19:1. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo: ele se hospeda com um homem pecador.
Entrementes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém? Mas o que eu quero pegar para você é o fato de que Zaqueu, ele era uma pessoa importante. Ele era um dos maiores dos publicanos, um partido político importante e rico naquela época. E nós temos outra pessoa na Bíblia que também era um publicano e também era rico. E também fazia parte desse partido, antes de se encontrar com Jesus. Quem era? Alguém se lembra? O apóstolo Mateus. Era chamado de Mateus o publicano. Mateus o coletador de impostos. E não era segredo naquela época, eles eram a nata do partido, eles eram ricos, e naquela época ser rico fazia muita diferença. Você pode pensar assim, olha, hoje também faz. Hoje não faz nem um pouco da diferença do que era. Hoje nós temos muitas pessoas ricas. Antigamente não, nós tínhamos algumas pessoas ricas na cidade. Então quando essas pessoas ricas passavam, o que você puder imaginar de varrer a rua para eles passarem, a carregar eles nas costas, o povo fazia. Porque fazia muita diferença naquela época ser rico. E mesmo sabendo que a vida de Mateus foi duramente mudada quando ele se encontrou com Jesus, Zaqueu desejou encontrar Jesus. E a Bíblia diz que ele subiu numa árvore para encontrar Jesus. Aí você pode pensar, é mera curiosidade. Não era mera curiosidade, porque ele estava com muita coisa em jogo. A moral dele estava em jogo. A reputação dele estava em jogo. Sabe aquela pessoa que você convida para entrar na igreja crente e ele fala assim, nunca? O que o povo vai pensar de mim? Era mais ou menos um Zaqueu naquela época. No Brasil, eu vou falar um negócio para você. Antes de me converter, eu falava assim, eu nunca vou entrar num lugar desse. Eu passava, eu via o povo orando, eu fazia assim, credo. Falando sério. Eu vi aquelas cornetas para fora da igreja. Quem já viu isso no Brasil? Muito comum, né? Aqueles alto-falantes assim para fora da igreja. No alto assim. E eu vi aquelas mulheres entrando de saia. E eu falava assim, credo em cruz. O que é isso? Esse povo é doido. E eu pensava, eu nunca vou entrar num lugar desse. Entrei e fiquei. Gostei tanto que voltei. Gostou? Rimou, né? Virou poesia. Não, eu sou um gênio. Entrei e fiquei, gostei tanto que voltei. Então, isso aconteceu um dia comigo e com você. Nós procuramos o Senhor. Só que isso tem que ser contínuo na nossa vida. Nós temos que desejar, arder pelo Senhor. Davi era um homem que ele podia pedir o que ele quisesse para o Senhor. O que ele pediu? No Salmo 34 ele fala assim, uma coisa peço ao Senhor, 27, perdão. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Que eu possa habitar na tua casa todos os dias da minha vida e contemplar a beleza do Senhor. Ou seja, ele queria ter revelação diária do Senhor. E isso falta em nós, igreja, hoje. Nós não desejamos a revelação diária do Senhor, porque nós acostumamos com ir na igreja, entrar na igreja, sair da igreja, ouvir uma palavra, decidir se vai colocar aquela palavra ou não em prática. Porque nós nos sentimos no direito de decidir se nós vamos atender aquela palavra ou se nós não vamos atender. Nós nos sentimos no direito de falar assim, o pastor hoje se excedeu um pouquinho na pregação. Nós nos sentimos no direito de fazer isso. De olhar e escolher aquilo que nós vamos viver e aquilo que nós não vamos viver. E nós não desejamos a revelação do Senhor. Porque para isso, nós precisamos do terceiro e último. Não é a última, né? Mas é a última que eu anotei. A terceira e última postura é: nós precisamos entender, estar dispostos a andar de acordo com a revelação que nós recebemos. E essa é a parte que nós não queremos. Nós queremos ver os céus abertos. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor sentado num alto e sublime trono. E as abas da sua veste enchiam o templo. E os serafins voavam ao redor dele. Eles tinham 6 asas, com 2 cobriam o rosto,
Com duas cobria os pés, com duas voava, e eles clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra está cheia da sua glória. Quem não quer isso? Todos nós queremos isso. Não queremos? Pergunta para o seu irmão, você quer? Mas imediatamente, quando nós vimos o pós, o que aconteceu com Isaías, isso está escrito em Isaías 6, versículo 1 e 2. E aí no versículo 3, Isaías fala assim: então eu caí de joelhos e eu disse: ai de mim, porque eu sou homem de impuros lábios e os meus olhos viram o Senhor. Habito no meio do povo de impuros lábios e os meus olhos viram o Rei. E a partir dali, Deus pega uma tenaz. Sabe o que é tenaz? É uma pinça, tá? Porque às vezes a gente vê essas palavras na Bíblia e fala: o que é tenaz? É a cola, né, do Brasil, cola tenaz? Não. É uma pinça. Deus pega a pinça da nossa época, em que a Cássia se revelou agora. Pega a pinça, pega uma brasa e toca na boca de Isaías. E aí, de repente, ele ouve uma voz dizendo: a quem enviarei? Isaías diz o quê? Envia-me a mim. E dali para frente, Deus deu para Isaías uma vida assim, de rei. Não foi? Foi ou não? Aí começou um duro caminhar para Isaías. Não foi? Mas nós hoje somos um povo que nós queremos ver os céus abertos. Nós queremos ver o Senhor sentado no alto sublime trono. Se eu perguntar para você hoje individualmente, você pode falar: eu quero ver. Mas depois de ouvir as consequências com Isaías, eu não tenho mais coragem de perguntar, porque na frente de todo mundo você vai falar: eu quero ver. Mas ouvindo as consequências, você vai falar assim: será que eu quero ver? Será que eu estou disposta a dizer: Senhor, eis aqui, envia-me a mim? Ou será que eu estou naquela: eu sou tão novo, eu sou tão nova, eu tenho tanta coisa para fazer, eu tenho que casar, ter filho, fazer dinheiro. Né? Será que eu quero passar por isso? Então nós somos um povo hoje que nós não corremos atrás de revelação, porque a revelação vem junto com a mudança de vida. E muitas vezes nós não queremos a mudança de vida. E muitas vezes, dá uma cutucada no seu irmão que já tem gente dormindo. Nossa, gente, eu preciso orar para Deus mudar minha voz. Preciso orar para eu falar mais alto. Se eu falar alto, eu não canto. Eu já não canto mesmo, né? Então, podia falar mais alto. Teve um irmão que falou para mim assim: eu gosto de te ouvir pregar, você tem uma voz mansa. Eu falei: irmão, não fala isso não, meu problema é esse. Ninguém me leva a sério por causa da voz mansa. Eu preciso aprender a falar mais sério, né? Dar murro no púlpito, vocês me ouvirem mais, amém? Bom, pelo menos funcionou, acordado. E nós cometemos hoje uma injustiça com a revelação. Mas como que a gente comete injustiça com a revelação? Alguém dizia, a gente fala assim: nunca teve revelação de Deus. A gente não fala isso? A gente ao mesmo tempo desculpa a pessoa e joga a culpa em Deus. Se desviou é porque não teve revelação de Deus. E se não teve revelação de Deus é porque Deus não deu a revelação. Mas no entanto, eu comecei a olhar na palavra de Deus. Eu acordei o Jeremy Lee. Tem muita gente que tem revelação de Deus. E olha as consequências da revelação e fala: eu não quero. E eu posso dizer para você que muitos de nós aqui hoje, dentro da igreja, eu estou falando nesse momento dessa igreja, temos revelação de muita coisa, mas a gente finge de bobo para não ter que assumir as consequências da revelação que Deus já nos deu. Aí você fala: mas não tem exemplo, não tem ninguém que tenha a revelação de Deus que não tenha a sua vida mudada. O jovem rico chega para Jesus e fala para ele assim: Senhor, o que me falta? Eu estou disposto a consertar o meu futuro. Eu fiz tudo certinho, mas falta alguma coisa para mim. Eu fiz tudo certo até aqui, mas tem algo assim, I'm missing something.
Tem algo que não está encaixando, Senhor. O que é? Jesus fala para ele assim, guarda os 10 mandamentos. Jesus sabia que ele guardava? Sabia. Jesus falou, vou ver até que ponto esse menino está disposto a arcar com as consequências da revelação que eu vou dar para ele. E ele bate no peito e fala, Senhor, eu faço isso, não é de hoje. Então só uma coisa te falta, filho. Vende tudo o que você tem. Põe no banco, vive dos juros e me segue. Se fosse assim, ele teria ido, eu garanto para você. Porque ele não precisava depender de Jesus, ele tinha um juro ali todo mês. Né? Vende tudo, dá aos pobres. Os pobres, sabe, aqueles pobres. Muitas vezes vagabundo, muitas vezes pessoas que estão só gastando dinheiro com droga. Para eles, seu dinheiro, jovem, dá para eles. Vem e me segue. Ele recebeu ali uma revelação da boca do próprio Senhor Jesus? Sim ou não? E ele quis? Não, ele saiu triste. Muitas vezes nós oramos e nós perguntamos, Deus, o que falta para mim? Eu não aguento mais. Eu não vivo mais nessa mesmice. Eu não suporto mais. O que falta para mim? E Deus fala assim, o preço para você é esse. E a gente faz assim, como? O preço para você é esse, como? O preço para você é esse. Essa palavra não é de Deus. Se Deus soubesse quanto me custa isso, Ele não teria pedido. A nossa postura é essa, queridos. O texto que nós lemos de Zaqueu, eu fiz questão de ler até o final, para a gente entender o seguinte. Por que entrou a salvação na vida de Zaqueu? Na casa. Deus fala na casa de Zaqueu. Porque o povo começou a murmurar. E começou a falar assim, Jesus está comendo com pecador. E naquela hora Zaqueu se levanta numa postura de falar assim, ninguém vai envergonhar Jesus por minha causa. Parece que ele estava lendo o pensamento dos outros. Vocês perceberam que foi depois os outros começaram a murmurar? Ele levanta e fala assim, Senhor, vamos ver? Você está aberto ainda? Eu leio para você. Todos viram isso e murmuravam dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entretanto, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Eu tive a revelação do Senhor. O Senhor veio na minha casa. O Senhor entrou na minha vida. E eu vou assumir que eu tive essa revelação. Eu não vou sair daqui fingindo que eu não ouvi de Jesus o que eu ouvi. E nós temos que ter essa postura na nossa vida. Vida cristã implica em abrir mão, queridos. A salvação é de graça, o reino não. Nós precisamos entender que nós temos que abrir mão de algumas coisas. O apóstolo Paulo foi alguém na palavra de Deus que teve uma das maiores revelações de Deus. Talvez nenhum homem no Novo Testamento tenha tido o nível de revelação de Deus que Paulo teve. E toda vez que Paulo tinha uma revelação de Deus, ele queria mais. Na primeira semana que ele se converteu, os judeus já procuraram ele para matar. E Jesus já se revelou a ele dizendo assim para Ananias, vai procurar Paulo, porque ele vai saber o quanto importa sofrer pelo meu nome. Imagina, você e eu ouvindo o evangelho pela primeira vez, que delícia, venha para Jesus, porque você vai sofrer muito. Que delícia, hein? Né? Venha para Jesus, o povo vai querer te matar. Venha para Jesus, os seus problemas financeiros se tornarão piores ainda, porque tudo que for ilícito você vai ter que devolver. Venha para Jesus, você sabe aquela consequência daquela porcariada que você fez? Você vai colher cada uma dessas consequências, mas com a cabeça baixa e com humildade. Venha para Jesus. Todos os seus problemas se duplicarão. Jesus vai te mostrar o quanto é bom sofrer pelo nome dele. Sabe, toda vez que você olhou para alguém e falou assim, aquele crentinho. Para cada vez que você falou de alguém, você vai ouvir 100.
aquele crentinho. Né, Marcelo? Pois é. Aquele povinho sem inteligência. Aquele povinho em mente fechada, ó. Parece um bando de cavalo olhando para frente. Tudo obedecendo pastor. Cada mulher cafona. Aqueles homens de terno no sol. Né? Com aqueles ternos assim, com aquela beirada suada abaixo do braço. Ô povinho, credo, ô raça. Venha para Jesus, Paulo, e você vai ouvir isso de você. Você vai andar com o povinho. Melhor que isso, Paulo, você vai servir o povinho. Foi essa a proposta, foi essa a revelação que Jesus deu para Paulo. Você sabe qual foi a resposta dele? Fechado, Senhor. Vamos embora, negócio fechado. E a gente imagina que então ele saiu dali com aquela descarga de unção, né? Aquela fada madrinha do mundo espiritual veio, né? Quando você imagina uma fada madrinha no reino, você imagina o quê? O anjo Gabriel, né? Com a vara de condão, Paulo, capitão planeta, né? Fogo, água, vento. E Paulo saiu de lá, agindo, fazendo e acontecendo. Não, Paulo sai de Jerusalém descido com um cesto pelo muro. Eles descem ele por um cesto no muro. Paulo devia ser magro, né? Imagina, descendo eu num cesto pelo muro. Mas desceram Paulo pelo cesto e ali ele vai para o deserto da Arábia. E ele fica 14 anos, fala comigo, 14 anos. 14 anos digerindo a revelação, ralando, aprendendo. Para que então aquele Saulo pudesse ser o nosso amado apóstolo Paulo. Que entendeu na pele o que importava sofrer pelo nome de Jesus. Mas hoje nós somos uma igreja, quando eu falo igreja nacional, eu falo igreja do Senhor Jesus no mundo. Nós somos uma igreja que fala assim, eu gosto das músicas, eu gosto da palavra, eu dou risada. Eu gosto das coisas, eu gosto do ambiente, é um ambiente bom para eu criar os meus filhos. É um ambiente sem palavrão. É um ambiente onde as mulheres não dão em cima dos homens casados, não é suposto. É um ambiente onde os homens não dão em cima das mulheres casadas. É um ambiente bom para ter uma família. Mas esse negócio de sofrer pelo evangelho, de doar, de entregar, aí já fica um pouco complicado. Mas Deus chamou alguns para isso, eu creio. Mas não foi eu. Essa é a nossa postura. Deus chamou a pastora Cleusa para levar a bordoada, não eu. Deus chamou cada um de nós, queridos. E Deus tem nos dado revelação dia após dia. E aí tem um momento que talvez Jesus está olhando para nós e chorando. Não estou querendo extrair sangue da palavra, eu estou apenas seguindo o que a palavra diz. Talvez tenha um momento que Jesus está olhando para nós e chorando e falando assim, se você soubesse o que você precisava para ter a paz hoje. E a paz hoje é resultar na paz lá no seu futuro. Tira a touca do menino, é isso que ele está incomodado. Está muito quente. Coitado do menino. Deixa o bichinho respirar. Olha lá, ele gostou. Vocês que não estão vendo a cena que eu estou vendo. Ela ficou feliz, ele chega e fez assim. Queridos, Deus quer nos levar a um nível de intensidade, de revelação, ao qual nós entregamos tudo nas mãos dele. Porque Deus nos chamou para isso. Deus nos tirou do império das trevas e nos transportou para o Filho do reino do seu amor. Para o reino de luz. E nós insistimos em andar em trevas. E nós ouvimos palavras como essa e a gente fala assim, eu estou tão longe disso. Mas nós temos que estar perto disso. Eu tenho noção de que horas são. Não sei se o relógio está certo.
Nossa, eu consegui 8h26, deixar você ir embora para casa cedo hoje, hein? Depois vocês falam bem de mim para pastor, hein? Tá? Por favor. Queridos, Deus quer nos levar a um nível de entrega. E eu quero finalizar com um texto muito forte da palavra de Deus. Na minha opinião, um dos mais fortes. Abra a sua Bíblia em Hebreus. Enquanto você abre a sua Bíblia em Hebreus, fala comigo assim, pergunta para você mesmo, mas alto, alto. Fala assim, qual é o meu nível de revelação? Hebreus, capítulo 6. Esse é um dos textos mais fortes da palavra de Deus. Capítulo 6. É um texto muito mal interpretado. Mas é um texto fortíssimo. E nós precisamos entender esse texto. Nós precisamos entender o que esse texto está dizendo. Amém? Você já perguntou para você qual o seu nível de revelação? Pergunta para a pessoa do seu lado. Qual o seu nível de revelação? Agora olha para mim, eu quero fazer uma pergunta para você. Você já se perguntou? Você já perguntou para o seu irmão? E nós já vimos que aquela frase, ai, fulano é porque não tem revelação, ela é balela, lorota. Porque muitas vezes nós temos revelação, nós não queremos as consequências dela. Mas agora eu quero fazer uma pergunta para você. Qual é o seu nível de resposta com as revelações que você já tem? Hebreus 6:4 diz assim: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e o expondo à vergonha. Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada, e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimado. Passa as páginas da sua Bíblia. Capítulo 10, versículo 26. Presta atenção porque um texto está muito ligado ao outro. Porque se vivermos, estão comigo? Capítulo 10, 26. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento do quê? Mas fala algum conhecimento? Não, o pleno conhecimento da verdade. Já não resta o quê? Sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Vamos passar para o 31. Não, vamos ler tudo. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo o quê? Castigo, julgais vós, será considerado digno aquele que calcou os pés, o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado, e ultrajou o Espírito da graça. Ora, nós conhecemos aquele que diz: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Vamos ler todos juntos o 31? Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Queridos, esse texto é entendido como salvação. Muitas pessoas falam assim: ai, não tem mais sacrifício, é impossível que a pessoa se arrependa. Nós precisamos ler os textos bíblicos e ler o que ele está dizendo, e não o que nós pensamos que ele está dizendo. Amém?
Aqui não está dizendo que é impossível que a pessoa se arrependa. Está dizendo que é impossível renová-lo para arrependimento, porque ele estaria crucificando de novo Jesus Cristo. Que a chuva cai na terra e a terra absorve a água. Tem jeito de fazer voltar? Não. Ali ela vai produzir fruto, não vai? Porque a terra está sendo cultivada. Ou ela produz fruto bom, ou ela produz fruto ruim. Estou falando do primeiro texto ainda, tá? O que Deus está dizendo aqui? Que tem um grupo, que somos nós, não está falando dos ímpios lá fora. Está falando de nós. Tem um grupo que já foi iluminado, que já foi participante das coisas do Espírito, que já participou, que já experimentou das coisas do céu aqui na terra. Fala assim, eles já experimentaram dos poderes do mundo vindouro aqui na terra. Então não adianta esse grupo chegar diante de Deus e falar assim, Deus, eu me arrependo. Está dizendo que Deus não vai perdoar? Não. Está dizendo que Deus vai perdoar, mas Ele vai castigar. E é com fogo. Tem muitos de nós que estamos passando fogo aqui na terra e nós não entendemos que estamos debaixo de disciplina de Deus, porque estamos deliberadamente fazendo coisas erradas. E o texto de Hebreus, então, continua dizendo no capítulo 10, que aquele que deliberadamente escolhe pecar, não resta para ele mais nada, a não ser certeza de castigo. Certeza de que ele vai cair nas mãos do diabo, é isso que está dizendo o 31? Certeza que ele vai cair nas mãos de quem? Do Deus vivo. Então eu vou resumir os dois textos para você. Deus está dizendo para nós o seguinte: nós somos indesculpáveis na revelação que temos e nos omitimos. Não vivemos por ela. Nós somos indesculpáveis. Então Deus não vai chegar e falar assim, a Aninha atendeu muita gente no trabalho lindo que ela faz, né, com os homeless, ela foi muito boazinha. Então eu entendo que a Aninha fez isso porque, eu vou abrir exceção, a Ana foi muito 10 no meu reino. É isso que Deus está querendo dizer? Deus está querendo dizer assim, eu sou pai da Ana, eu dei revelação para ela. Agora ela optou deliberadamente por fazer o contrário daquilo que eu revelei para ela. Então só me resta, diz o Senhor, pegar a Ana, dar umas palmadas nela, botar ela de bumbum para cima e só me resta castigá-la, porque Ele é Pai. Vocês estão comigo? Então nós somos indesculpáveis, queridos, pela revelação que nós temos. E muitas vezes nós não buscamos essas revelações, porque nós não queremos as consequências dela. Nós precisamos mudar. Nós precisamos mudar de atitude. Nós precisamos mudar de pensamento. Nós precisamos deixar de ser crentes naturais. Nós precisamos entender que a palavra de Deus é para ser cumprida, ela não é para ser ouvida, me agradar, me deixar feliz, eu vou para casa amanhã, eu vivo fazendo exatamente o que eu quero fazer. Eu faço do jeito que me der na telha. A pastora falou algo tão interessante aqui para a equipe de louvor. É algo tão óbvio que está escrito lá, mas às vezes a gente passa e não vê. Quando os dois sacerdotes, filhos de Arão, que eu não lembro o nome deles agora, deu um branco, resolveram oferecer incenso ao Senhor e ofereceram um fogo estranho diante do Senhor. Eles sabiam como fazer. Queridos, nós sabemos como fazer as coisas. Nós sabemos o que a Bíblia diz sobre cada situação que nós vivemos. E nós deliberadamente optamos por não fazer o que a Bíblia manda. Eu tenho visto no meio da igreja, às vezes, coisas que me encantam. Me encanta. Teve um irmão no nosso meio. Obrigada, Dé. Obrigada, querido. Gordinho não pode abaixar, gente. Você tem que entender isso. Obrigada, Dé. Aconteceu uma coisa com um irmão no nosso meio. Eu não vou citar nome porque eu não pedi para ele. Então,
Ele foi atacado no trabalho dele por alguém. Por um ímpio. Ele foi atacado e a pessoa queria brigar mesmo, ir no tapa. Foi nesse nível. E o patrão dele falou para ele assim, olha... Ele falou para o patrão, ele falou, olha, eu não vou mais trabalhar com essa pessoa. E o patrão dele falou para ele assim, então eu vou mandar a pessoa embora. Porque eu gosto do seu trabalho e eu vou ficar com você. E esse irmão veio em crise, procurou a liderança da igreja, falou. Você sabe qual era a crise dele? O homem mexeu com ele. O homem partiu para a briga. Ameaçou até em questão de imigração e tudo. No entanto, o homem era pai de filhos, não sei quanto. E era um pai de família que perdeu o trabalho. Então, é ouvir a palavra de Deus e decidir andar por ela. Decidir andar por ela. Qual seria a sua reação? Ah, meu patrão que está mandando embora. Eu não falei. Meu patrão decidiu. Amém. Deus me livrou. Nós precisamos andar como Cristo andava. Nós precisamos pensar como Cristo pensava. Nós precisamos agir como Cristo agia. Quando Deus fala na palavra dele que nós precisamos ter fome e sede de justiça, e que nós devemos orar para que Deus chova justiça na terra. Através de quem Deus vai fazer chover justiça na face da terra? É através de mim, através de você. É através da igreja. Não é uma chuva que Deus vai trazer uma nuvem escrito justiça e de repente vai cair, o criminoso vai ser preso. Não, não é isso. Quando Deus fala, eu vou fazer chover justiça, e Deus vai agir através da Sabrina, do Joel, da Simone, Deus vai agir através da Débora, Deus vai agir através de você, e Deus vai agir através de mim. E nós vamos ser um povo que andamos praticando a justiça de Deus. E nada barra a justiça do Senhor. Nada. Você sabe quando o nosso país, o Brasil, vai mudar? Quando cada um de nós, igreja do Senhor, não votarmos no candidato que deu emprego para o nosso tio, mas votarmos no candidato que tem uma proposta boa. Quando nós, igreja do Senhor, não votarmos no candidato que prometeu asfaltar a nossa rua, mas votar naquele candidato que tem um histórico de honestidade. Sei que é difícil, mas nós precisamos pensar assim, como igreja do Senhor. Mas nós sempre temos uma vírgula. Nós precisamos mudar. Mudar de atitude, mudar de pensamento. Amém? Nós precisamos andar de acordo com a revelação que nós recebemos.